da vida do seu filho, que enquanto ele estiver aqui ministrando, ó Pai, a sua santa e gloriosa palavra, o Senhor vai estar cuidando da sua casa, do seu lar, ó Pai, de toda a sua vida, de toda a sua parentela, jogando por terra tudo aquilo que não provém de ti, toda a fúria do maligno, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que ele venha ser usado para cada um de nós, ó Pai, que nada nem ninguém nesse momento venha atrapalhar a pregação da sua palavra, ó Pai, que nós possamos sair daqui alimentados, que nós possamos sair daqui fortalecidos e cheios da sua graça, da sua presença e do seu poder e da sua unção, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e graças a Deus. A paz do Senhor, amada igreja, amém, irmãos? Poder sentar em nome de Jesus, para tomar o vosso assento. Abra, por gentileza, livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo número 8. Esperei com paciência no Senhor. Aleluia. Glorificado seja o teu nome. Esperar os irmãos esperarem nas suas Bíblias, para que possamos juntos estar na palavra de Deus. Amém? Atos capítulo 8, versículo 4, a partir do versículo 4, diz assim: Entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos impuros saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ele ser um grande vulto, a qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito tempo que os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava, a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, e assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando e extasiado com os sinais e grandes milagres que assim ocorriam. Amém, irmãos? Amém. Queria abordar aqui, sendo objetivo, sobre o Evangelho na cidade de Samaria. Queria falar um pouco como esse Evangelho ele surtiu efeito nos samaritanos, como é que a palavra ela entrou naquela cidade e como é que vidas foram alcançadas, foram transformadas pelo poder do Evangelho. Quando olhamos para o capítulo 8 aqui, o versículo que acabamos de ler, diz que as pessoas, os irmãos, que estavam sendo dispersos em cidade em cidade, devido a uma grande perseguição contra a igreja, então muitos dos discípulos de Jesus, que estavam sendo perseguidos, eles se espalharam em cidade para pregar o Evangelho de Jesus. Se os irmãos olharem aqui no capítulo 7, diz que um desses discípulos, chamado Estevão, havia sido apedrejado, e Saulo de Tarso emplacou uma fúria muito grande contra a igreja de Deus. E assim, a igreja ela estava sendo perseguida. Embora algumas pessoas estavam se espalhando,
elas estavam levando a mensagem do Evangelho. Porque quando olhamos para o capítulo 8, diz o texto que Filipe era um diácono. No capítulo 6 de Atos diz que quando houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus por causa das viúvas, os apóstolos disseram o seguinte: olha, escolham entre vós homens, varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para que cuide desse negócio. E um desses homens era Filipe, que era um diácono, que servia a igreja na parte social, mas era um homem cheio do Espírito Santo, era um servo de Deus e tinha uma boa reputação. E esse homem aqui vai aparecer novamente no cenário, não agora apenas com uma assistência social, servindo às mesas, mas esse homem aqui vai fugir, vai ser um dos que estão dispersos por causa da palavra de Deus. Mas esse homem aqui, ele está cheio do Espírito Santo. Esse homem aqui, ele não está com medo de morrer. Esse homem está cheio do Espírito Santo. Aleluia. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fica talvez intimidada com alguns ataques que possam vir, porque maior que está conosco do que está no mundo. E Estevão, agora havia depois sido morto, que era um homem também cheio do Espírito Santo, e ele morreu, mas Deus assim guardou Filipe para ele poder pregar a palavra, porque tinha um propósito para onde ele foi. E sabemos que cada um de nós, Deus tem um propósito. E Deus que guia a cada um de nós aqui nessa terra com um propósito. E é claro que ele não era um apóstolo como os demais, não tinha aquela autoridade como os demais, mas era um homem cheio do Espírito Santo. E um homem cheio do Espírito Santo, ele foi na virtude do Espírito Santo e foi ir para a cidade de Samaria. E se olharmos o Evangelho de João capítulo 4, diz que Jesus também havia estado nessa cidade de Samaria com os samaritanos. E a Bíblia vai relatar que os samaritanos, após ouvir o testemunho da mulher, rogaram a Jesus: Senhor, fica conosco. Os samaritanos pediram a Jesus: Senhor, permaneça conosco. E Jesus havia ficado 2 dias. E agora, nesse período aqui, Jesus já havia subido aos céus e deu a incumbência para a igreja de pregar o seu nome. Estevão, quando ele vai na cidade de Samaria, ele vai cheio do Espírito Santo para pregar a Cristo. Então, a primeira coisa que observa no texto, o Evangelho de Samaria, para aquelas pessoas serem alcançadas, o que observa é que havia um homem cheio do Espírito Santo. Para que houvesse uma mudança naqueles habitantes, naquela cidade, precisava de um homem cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Para que outras vidas se convertessem para o Evangelho, era necessário que alguém estivesse cheio do Espírito Santo. Aleluia. E o texto vai dizer que não só ele estava cheio, mas que ele anunciava a Cristo. Então, para aqueles habitantes de Samaria, eles ouviram um evangelho verdadeiro, um evangelho genuíno, um evangelho que ainda convence pessoas dos seus pecados, dos seus delitos, um evangelho que ainda transforma o pecador. Porque esse evangelho que nós pregamos, diz a Bíblia que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo que naquele crê. Ou seja, o evangelho ainda continua sendo o poder de Deus se manifestando. Aleluia. Porque o texto diz que ele foi anunciar a Cristo. A mensagem que ele prega para os samaritanos é Cristo. A igreja não tem uma outra mensagem. E nós que estamos aqui também entendemos que a maior mensagem é falar de Jesus. A maior pregação é falar de Cristo. Glória a Deus. Não, você não entendeu. A maior pregação do Evangelho é falar do Filho de Deus. A essência do Evangelho está em falar na pessoa de Cristo. Porque tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia.
ele, sempre ele e para ele. Então Filipe, quando ele vai em Samaria, ele só vai pregar Cristo, mais nada. Ele não tinha que oferecer um outro tipo de evangelho. E o apóstolo Paulo fala: ainda que um anjo do céu descesse para falar do evangelho, seja maldito. Porque o evangelho verdadeiro está aqui, é falar de Cristo, mais nada. E quando ele chega em Samaria, ele só anuncia Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra do Pai. E o texto diz que ele anunciava, falava de Cristo para aquelas multidões. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17, quando ele está em Tessalônica, na sinagoga, ele pega lá as escrituras e expõe, demonstrando que Cristo era o Senhor, era Jesus, e multidões haviam se convertido para Cristo, porque a mensagem é cristocêntrica. A mensagem está voltada à pessoa de Jesus. Então, a conversão genuína está pela palavra aplicada no nome de Jesus. A nossa vida espiritual está enraizada no nome de Jesus. Os nossos ensinos, a nossa vida espiritual está alicerçada na pessoa de Cristo. Ele não só anuncia, porque o texto diz que as multidões, versículo 6, atendiam unanimemente às coisas que ele dizia. Então, quando Filipe ele chega em Samaria, aquelas multidões estavam ali unânimes, prestando atenção o que ele estava pregando. É interessante que esse evangelho que ele estava pregando não era evangelho simplesmente de palavras, não era simplesmente o evangelho de palavras, porque o apóstolo Paulo fala que as minhas palavras não são de forma persuasiva humana, mas de demonstração do Espírito Santo do poder. Quando Filipe estava pregando o evangelho, ele estava pregando, e o texto diz que os sinais começaram a ocorrer em nome de Jesus. Preste atenção, o evangelho sendo pregado e sinais estavam acontecendo. Glória a Deus. Eu vou falar mais uma vez: enquanto ele pregava, sinais estavam ocorrendo no meio daquele povo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu amo esse Jesus porque a sua palavra é manifesta entre as pessoas, e é ele que opera a vontade dele. Aleluia. Enquanto Filipe pregava a palavra, as pessoas unanimemente atendendo ao que eles estavam ouvindo, e os sinais estavam o que? Acontecendo. Aleluia. Porque Jesus disse para os apóstolos: esses sinais seguirão aqueles que creem em meu nome. Em meu nome. Aqueles que creem em Jesus, que creem no nome dele, os sinais vão acompanhar. Os demônios serão expulsos, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e escorpiões e não fará dano nenhum. Aleluia. Por quê? Porque a palavra ela vem manifestando o poder, o sinal em nome de Jesus. Aleluia. E o evangelho não é algo superficial. O evangelho ainda continua sendo o poder de Deus. E quando ele estava pregando, o texto diz que os sinais que ele estava operando sinais no nome de Jesus, operando milagres em nome de Jesus. É interessante que Samaria, antes, quando Jesus estava lá, João capítulo 4, ele quando estava com os samaritanos, olha, eu acredito em Cristo Jesus como Messias, somente por causa da sua palavra, e Jesus não fez sinal nenhum em Samaria, quando ele foi lá. Mas quando agora, o discípulo Filipe, um servo de Deus, um diácono, quando estava lá, ele estava pregando, os sinais estavam acompanhando. Por quê? Porque diz a Bíblia, aqueles que creem em nome do Senhor Jesus, os sinais o acompanharão. Glória a Deus. Ou seja, você,
como crente, como cristão, você pode usar o nome de Jesus para repreender o mal, você pode usar o nome de Jesus para profetizar, você pode no nome de Jesus. Aleluia. Filipe aqui não esperou o apóstolo chegar, porque os apóstolos chegaram depois. Você tem autoridade em nome de Jesus. O problema é que você ainda não exerce, não tomou posse. Você tem que tomar posse da palavra de Deus. Se a Bíblia fala que os sinais vão acompanhar, os sinais vão acompanhar. O texto vai relatar aqui, continuando, que as pessoas unanimemente ouviam, sinais aconteciam no meio dos samaritanos, e diz mais, que pessoas que estavam aprisionadas por espíritos estavam sendo libertas. Ou seja, pessoas que estavam aprisionadas espiritualmente, o poder de Deus chegou. E quando o Evangelho chega cooperando sinais, quem está oprimido, quem está encarcerado espiritualmente, quem está escravizado, quem está debaixo de uma opressão, o poder do Evangelho entra e transforma e liberta para a glória de Deus. Glória a Deus. Irmãos, olha para o texto, você vai ver aqui, irmãos, que o Evangelho chegou aquelas pessoas oprimidas, aquelas pessoas que estavam sendo subjugadas pelos espíritos, aquelas pessoas oprimidas. Quando o Evangelho entra, diz aqui, aqueles espíritos gritavam em alta voz e saíam. Aleluia. Paralíticos, pessoas que estavam lá paralíticas, deitadas. O Evangelho de Jesus chegou, pessoas começaram a ficar de pé. O próprio Jesus, obrigado, meu irmão, o próprio Jesus, quando viu um paralítico, estava lá há 38 anos, o Senhor Jesus chegou para ele: queres que eu te faça, Senhor? Não tem ninguém que me coloca nesse tanque. Sempre vem alguém depois de mim, eu quero chegar, mas não consigo. Jesus fala para ele o quê? Levanta, toma o teu leito e anda. Porque o poder da palavra, quando é liberada, quem está caído levanta, quem está aprisionado é liberto. Aleluia. Quem está doente é curado. Glória Porque o Evangelho de Deus ainda continua curando, continua libertando, ainda continua levantando coxas, continua curando pessoas, continua tirando pessoas da prisão. Aleluia! O Evangelho de Jesus ainda continua tirando vidas da prisão espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Você lembra que quando Jesus estava na sinagoga, havia uma mulher enferma que tinha um espírito de enfermidade, aquela mulher andava encurvada há anos, e Jesus impôs a mão sobre ela: a mulher está livre. E aquela mulher se endireitou e deu glória a Deus, porque o Evangelho ainda continua libertando vidas. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 8 diz que houve alegria naquela cidade. Olha, se você olhar para o versículo 9, um pouco antes de Filipe chegar, repare o texto que havia um homem mágico chamado Simão. E nós sabemos como funciona a mágica. Você talvez já pôde ver em televisão o famoso Mr. M, que ele fazia suas mágicas e depois ele revelava o que ele fazia. Sendo que aqui com Simão não tinha esse negócio, pastor, de revelar o que ele fazia. Aqui com Simão Mágico, você acompanhar o texto comigo, você vai ver que esse homem, o texto diz que antes de Filipe chegar em Samaria, aí o doutor Lucas fala: olha, aquela cidade havia um mágico. E claro que tem mágico que não revela o seu truque. E se você olhar para aqui para o texto, você vai ver que de forma nenhuma Simão, que sabia que enganava as pessoas, jamais vai falar dos seus enganos, dos seus truques, jamais. E esse mágico Simão aqui, diz o texto, que ele havia feito práticas de magia. Práticas de magia na cidade de Samaria. E todos, diz o texto, que ficava debaixo dessa ilusão. E diziam que, insinuando que ele era um grande vulto. Então, antes desse evangelho chegar aqui, antes de Filipe chegar em Samaria, havia esse homem
que estavam o quê? Iludindo pessoas, fazendo artes mágicas, fazendo números na cidade. E todo mundo olhava para Simão, realmente, porque o texto diz aqui que todos atribuíam a ele como grande poder de Deus. Quando olhava para aquele mágico Simão, olha, realmente ele é o poder de Deus. E ele, com as suas mágicas, com as suas iludindo as pessoas, porque se você não sabe a palavra ilusão, significa engano dos sentidos e da mente. Muitas pessoas falam, eu estou iludido com esse mundo. Você vai ver o que significa a palavra ilusão. Ilusão é engano dos sentidos e da mente. E as pessoas de Samaria, que estavam olhando para Simão, acreditando que era o poder de Deus, diz o texto que estavam sendo iludidas, ou seja, estavam sendo enganadas, enganando seus sentidos, enganando a sua mente. E aí eu te falo nessa noite, se você ainda diz, olha, o mundo é uma ilusão, as coisas nesse mundo passam, tudo isso aqui é ilusão. E se você diz que tudo é uma ilusão, por que você ainda fica preso a elas? Se a palavra te mostra a verdade de que de fato algumas coisas iludem nós mesmos, ilude os nossos sentidos, ilude a nossa mente. Você, hoje à noite, só vai ficar debaixo de alguma ilusão se você quiser. Aleluia. E a palavra está sendo pregada aqui nessa noite para te dizer, para te mostrar, saia dessa fantasia de ilusões. Ilusão engano dos sentidos e da mente. A palavra de Deus está te mostrando. Deus quer te despertar pelo Espírito Santo. Saia dessas situações que estão te iludindo, enganando os seus sentidos. Porque o povo de Samaria estava sendo enganado pelos seus sentidos. E Simão, aqui, em nenhum momento vai falar, realmente tudo que eu fiz era uma grande mentira, era para enganar vocês, porque jamais quem engana as pessoas vai falar, eu sou um enganador. Jamais pessoas que enganam os outros vão falar, eu sou um grande enganador. Muito pelo contrário, porque todos diziam que ele era o poder de Deus. Então ele estava gostando demais de falar, eu sou o poder de Deus. Todo mundo atribuía a ele como se fosse, diz o texto aqui, que era o poder de Deus. Ainda diz mais, que ele atendia do menor até o maior. Ele enganava os pequenininhos, enganava os grandes. Então você percebe, meus irmãos, que o engano das pessoas, o engano que aquele homem estava fazendo na cidade, era desde pequeno até o maior. Desde o menor até o maior. E você percebe que no mundo que nós estamos vivendo, o que as pessoas estão fazendo? Começando a incutir coisa na mente das crianças, desde pequeno. Enganando desde pequeno. Implantando desde pequeno. E o texto mostra aqui que as pessoas estavam deixando-se enganar porque elas achavam que era o poder de Deus. Achavam de fato que ele era o poder de Deus. O texto diz mais que há muito tempo que eles iludiram. Diz o texto aqui que o povo há muito tempo estava iludido. O povo há muito tempo estava debaixo daquelas magias que ele fazia. Há muito tempo todos olhavam para Simão, o mágico, ele era o poder de Deus. Há muito tempo sendo iludido, há muito tempo sendo enganado pelos sentidos e pela mente. Há muito tempo. Mas o texto vai dizer que quando chegou Filipe, é por isso que eu amo esse evangelho. Aleluia. Porque há muito tempo estavam iludidos, há muito tempo estavam enganados, há muito tempo acreditavam que era o poder de Deus, há muito tempo. E pode reparar o texto que antes de Filipe chegar, e diziam que era o poder de Deus, não houve cura, não houve um paralítico ser curado, não houve um coxo ser curado, não houve ninguém sendo liberto. Por quê? Porque ele não era o poder de Deus. Ele fazia números, mágicas, e todos olhavam, realmente, é o poder de Deus. Mas o poder de Deus
não está em objetos. O poder de Deus está na palavra. Aleluia. Glória a Deus. Muitas pessoas, olha, ele faz sinais com mágicas, mas aquelas mágicas é para enganar as pessoas. Mas o Evangelho não precisa de objeto para enganar ninguém. O Evangelho chega com a palavra, aleluia, é a palavra de Deus que faz as pessoas de fato serem libertas. Aleluia. Glória a Deus. E quantos estavam atribuindo ao mágico que ele é o poder de Deus? Até chegar a Filipe. Porque diz o texto, versículo 12: quando, porém, deram crédito a Filipe, quando deram crédito, é aqui que eu quero que vocês prestem atenção, quando deram crédito ao que ele estava pregando, quando deram crédito ao que ele estava anunciando, Jesus, e quando deram crédito ao que ele estava falando de Jesus, e quando deram crédito ao que estava demonstrando na palavra, e os sinais acompanhavam, enquanto deram crédito, e eu aqui nessa noite estou com um profeta para te dizer: dá tempo de você dar crédito para a palavra. Aleluia. Porque diz o texto que deram crédito. Opa, calma aí. Ele não faz artes mágicas, ele não faz números, ele não faz palhaçada, ele só prega a palavra. Aleluia. Sabe o que está acontecendo hoje? Que muitas pessoas colocam um monte de parafernálias para as pessoas: olha que, nossa, meu Deus, que isso? É a vassoura ungida, é esse ungido, é isso ungido, isso ungido, é vassoura, é rosa, isso. Evangelho não precisa de elementos, objetos para mostrar o poder de Deus. O Evangelho é a palavra, enquanto der crédito para a palavra, porque diz o texto, quando eles deram crédito para a palavra, os sinais começaram a ocorrer, vidas começaram a ser libertas. Então o texto diz que agora, depois de muito tempo que eram enganados para aquele mágico, agora eles dão crédito para a palavra, e quando dão crédito para a palavra, o sinal acontece, o poder se manifesta, agora desce, a cura vem. Glória a Deus. Aleluia. Deus vivo. Isso, irmãos, dá crédito para a palavra de Deus, porque essa palavra, ela é viva e eficaz. Essa palavra aqui que eu estou pregando não é uma palavra humana, mas é uma palavra de Deus. Aleluia. É uma palavra que manifesta a sua glória aqui na terra. É interessante que Jesus, quando estava em Nazaré, na sua cidade natal, o povo estava tão incrédulo que os habitantes de Nazaré olharam para Jesus, e ele, filho de Maria, filho de José, o carpinteiro, ele é o filho de Deus. Diz o texto que Jesus curou poucos enfermos por causa da incredulidade. E está aí o grande problema. Quando a gente não dá crédito para essa palavra, quando a gente deixa o nosso coração duro se manifestar, nada vai acontecer na sua vida. Milagres não vai acontecer na sua vida. O Evangelho não vai transformar a sua vida. Mas se você der crédito para essa palavra, aleluia, se você der crédito para essa palavra, como os samaritanos deram crédito para que Filipe estava pregando, os sinais começaram a ocorrer, vidas começaram a ser libertas, os paralíticos começaram a ser curados. Aleluia. Glória a Deus. É interessante que no contraponto, enquanto no versículo 11, muitos que aderiram às artes mágicas ficaram presos debaixo de Simão, o mágico, você percebe depois que quando Filipe prega o Evangelho, sabe o que acontece aqui no texto aqui? Versículo 8 diz que houve grande alegria na cidade. Mas quando a gente olha antes de chegar Filipe em Samaria, não tinha essa grande alegria. Mas quando o Evangelho chega na vida das pessoas, diz o texto que houve uma tamanha de uma alegria, uma grande alegria naquela cidade. Que alegria é essa, irmãos? Que alegria é essa que pode proporcionar o ser humano? Que alegria é essa que nós como cristãos temos que o mundo não tem?
Que alegria é essa? Em você estar numa situação difícil, em você estar passando por uma dificuldade financeira, uma dificuldade material, mas mesmo assim tem alegria no seu coração, tem a presença de... Que alegria é essa que o mundo não pode dar? Essa alegria é a alegria do Espírito Santo, porque diz a palavra de Deus: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Aleluia! Nós somos um povo alegre, sim. Nós temos a alegria do Espírito Santo, sim. Aleluia! Glória a Deus. Pastor Rodrigo me conhece, quando a gente trabalhava junto. Que eu mais fazia um trabalho lá de rir na toa, porque eu entendo que o Evangelho não é tristeza, não é, sabe, né, carregar um fardo pesado. Não, irmãos, Evangelho é alegria. Evangelho é alegria, é a paz de Deus, é a alegria do Espírito Santo. Mas tem pessoas que não compreendem isso, não entendem isso. Mas aquela cidade tinha alegria. Por quê? Porque saiu debaixo de uma ilusão. Saiu debaixo de um domínio espiritual. Saiu debaixo de um enganador, porque diz o texto que quando deram crédito a Filipe, quando eles evangelizavam sobre o reino de Deus, no nome de Jesus Cristo, Filipe estava pregando o evangelho do reino, no nome de Jesus. O evangelho do reino, as boas notícias. O evangelho do reino é as boas notícias. Aleluia. Que é o evangelho. E Filipe pregou as boas notícias. Filipe pregou o evangelho. O que aconteceu aqui é que vidas foram batizadas. Pessoas que ouviram o evangelho, elas desceram as águas, foram batizadas. O que significa isso? Confissão pública de fé, confessando de fato que Cristo agora... Calma, irmãos. Elas estavam sendo batizadas por quê? Porque que é o batismo? O batismo não é apenas a confissão de pecado, mas também batismo é uma confissão de fé pública. Ou seja, agora eu sou crente. Aleluia. Olha, deixa aqui, irmãos. Agora os samaritanos é crente. Antes não eram crente. Mas agora eles dão confissão pública de fé. Nós somos crentes agora porque temos a alegria de Deus. Fomos curados, aqueles espíritos que estavam por terra. Não estamos mais debaixo de um jugo, não estamos debaixo de magias, não estamos debaixo de ilusão, não. Nós agora somos crentes. Somos crentes, agora não somos mais enganados, não. É o evangelho do reino de Deus que chegou com boas novas, trouxe alegria para aquela cidade. Glória a Deus. Diz mais, tanto homens como mulheres foram batizados. Eles não só receberam milagres, sinais, porque, irmãos, é muito bom Jesus operar milagres, é muito bom. É muito bom nós vermos o poder de Deus se manifestando, é excelente. Mas olha para o texto abaixo que você vai ver que eles se batizaram, ou seja, agora eu tenho uma confissão pública de fé, agora eu faço parte do reino. Porque é muito bom receber milagre. Mas o que adianta receber milagre e não ter compromisso? O que adianta Jesus te visitar, fazer sinais e você não se comprometer com o reino de Deus? O que adianta receber milagre, receber uma cura, ser liberto, se você não se comprometer com o evangelho? Porque depois que tudo isso aconteceu, eles foram, não, vamos se batizar, vamos mergulhar, vamos confessar Cristo como nosso Senhor. Ele operou milagres, ele fez maravilhas usando aquele homem chamado Filipe, mas ele se comprometeu em servir a Cristo. Aleluia. E como está a sua vida? Porque só apenas querer que Jesus faça é muito bom, mas ele quer muito mais além que você só pense nisso. Ele quer que você de fato tenha um compromisso com ele. Porque eles receberam, porque eles foram batizados.
E até o próprio Simão abraçou a fé, diz versículo 13. Até Simão, aquele que enganava as pessoas, aquele que iludia as pessoas com artes mágicas, até ele olhava Filipe, os sinais que ele operava, em nome de Jesus, até que enganava, passou a seguir. Até que enganava as pessoas, passou a seguir. Filipe, porque diz o texto que o próprio Simão abraçou a fé e tendo sido batizado, olha aqui o texto, o mágico, o enganador, o que praticava artes mágicas, diz o texto que ele começou a acompanhar Filipe de perto. E observando, extasiado pelos grandes sinais que Deus usava ele. Ou seja, agora Simão, que era do outro lado das trevas, agora Simão não, eu também quero me batizar, eu quero também receber esse evangelho. O texto diz que quando ele é batizado, ele abraçou a fé, ele começou a ficar extasiado de tal maneira que Filipe, como Deus os... Preste atenção, irmãos, aquele mágico, aquele enganador, aquele que enganava as pessoas, ele ficou tão extasiado, tão maravilhado, que Deus usava Filipe. Eu quero acompanhar esse homem, aleluias, glórias a Jesus. Você não, eu vou falar de novo, aquele homem enganador, aquele homem que iludia as pessoas, quando olhou na vida de Filipe, Deus usa ele. Glória a Deus, aleluia. Deus usa ele. Ele ficou tão extasiado que não, eu quero acompanhar esse homem. Ah, Jesus, aleluias. Eu quero acompanhar esse homem. Eu quero andar com ele. Por quê? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Era um homem que pregava a palavra. Era um homem que Deus usava. E o conselho que eu te dou: ande com pessoas de Deus. Ande com pessoas que amam a palavra. Ande com pessoas que amam o Evangelho. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, Evangelho não é naturalidade, não. Evangelho continua sendo o poder de Deus. Continua sendo, porque o texto diz que ele acompanhava, extasiado. Nossa, como Deus usa Filipe. É sempre bom a gente ter pessoas como referência, pastor Rodrigo, usado por Deus. É sempre bom ver pessoas que Deus ainda usa e continua usando para a gente olhar. Nossa, como Deus usa, como Deus faz ainda, como Deus é maravilhoso. Mas o problema não está apenas em acompanhar quem Deus usa. O problema não está acompanhar em quem prega o nome de Jesus. Porque diz o texto aqui que esse homem que abraçou a fé, que começou a acompanhar a Filipe e ficava extasiado porque Deus usava ele, a motivação era errada. Sabe qual era a motivação dele? Ele olhava as pessoas. O texto diz que João e Pedro desceram a Samaria. E quando eles observaram que as pessoas haviam se convertido, começaram a impor as mãos sobre os samaritanos. E eles começaram a receber o Espírito Santo. E Simão aqui, diz o texto, que ele estava extasiado, maravilhado com os sinais que Deus usava a Filipe. Eu quero também. Eu quero esse poder. Eu quero também ser usado por Deus. Eu quero que Deus me use. Sabe o que ele fez? Ó? Aqui, ó. Toma esse dinheiro. Eu também quero esse poder. Eu também quero ser usado por Deus, mas toma esse dinheiro. Preste atenção no texto, porque a motivação dele agora está sendo inclinada para quê? Para querer comprar dons, para querer comprar poder de Deus. E poder de Deus não se compra. Não, Deus, vou dar todo o meu dízimo para o Senhor. Não, não é assim. Poder de Deus não se compra. Aleluia! Glória a Deus! Dons espirituais não estão vendidos na igreja, porque é o próprio Espírito Santo que concede dons.
Ele estava agora com a motivação errada. Não, eu também quero ser usado por Deus. Eu também quero que Deus me use. Eu quero que Deus use as minhas mãos para quando eu botar em alguém receber o Espírito Santo. E Pedro diz: olha, você está em fel de iniquidade. Porque você julgaste o dom de Deus como se fosse comprar o dom de Deus. Repare bem que no começo ele estava até bem, mas depois quis fazer barganha. E Deus usou Pedro para repreender ele. Se arrependa do teu pecado, da maldade que está no seu coração, porque dons de Deus não se compram. Deus usa quem Ele quer. Ele queria ser usado por Deus, mas de forma errada. Quer ser usado por Deus? Quer ser um instrumento? Faça o que é correto. Quer ser um instrumento como Felipe? Faz a vontade de Deus. Quer ser uma bênção de verdade como Felipe foi? Como até Simão ficou tão maravilhado que queria. Procure você a sua vida espiritual como está com Deus. Se você quer ser um instrumento de Deus, quer ser uma bênção, procure ver a sua vida. Eu tenho que ver a minha vida, como é que eu estou diante de Deus, para ser uma bênção para cada um dos meus irmãos. Porque Simão julgou por dinheiro. Eu quero ser usado por Deus, mas aqui, dinheiro não compra Deus. Aleluia. Dinheiro não compra o poder de Deus, e nem manifestação do Espírito Santo não se compra. Aleluia. Simão julgou errado a forma como deveria ser. Ele foi repreendido. Nem sei depois o que aconteceu com ele, mas os samaritanos receberam o Espírito Santo. Aquela cidade foi avivada. Aquela cidade saíram do estado de escravidão, foram libertos pelo poder do Evangelho. Creio que nessa noite que o Evangelho ainda continua sendo o poder de Deus, que o Evangelho ainda continua salvando vidas, mas que o Evangelho não tem barganha. Poder de Deus não se compra. Evangelho não se barganha com ninguém. E continue na caminhada e não deixe que nenhuma motivação errada te tire do foco, porque depois que ele viu os milagres, ele viu aquela maravilha, o coração dele começou a se inclinar para outra coisa. O Espírito Santo não quer isso em nossas vidas. Que Deus abençoe. Pastor, no nome de Jesus, pastor Pedro. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus.